Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está de dia, de tarde ou de noite. Estamos hoje é dia 20 de janeiro de 2025, e o Sol ingressou ontem, dia 19 de janeiro, no signo de Aquário. Mas eu deixei para fazer essa gravação hoje por conta da posse do presidente americano, né? E também por outras considerações que estão acontecendo nesse final de semana próximo, que é dia 25 de janeiro. Mas, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos. Vamos mais uma vez comentar sobre o mês correspondente, né? Baseado no ingresso do Sol no signo de Aquário, que aconteceu ontem, 19 de janeiro de 2025, horário de Brasília, 17 horas. E, na realidade, como eu sempre falo, o Sol não ingressou em lugar nenhum. Mas a Terra começa a responder esse padrão que a gente chama de aquariano, que eu vou comentar essa posição dos planetas, né? Daqui em diante. Mas já comentando essa condição que eu disse agora há pouco. É interessante, né? Estados Unidos. Nasceu dia 4 de julho. Ou seja, são cancerianos os Estados Unidos, né? Por a nação canceriana. Tem muita controvérsia o horário, né? Mas tem um horário que o ascendente é Gêmeos, outro Sagitário ascendente. Mas não importa, né? Existe alguma questão astrológica envolvida nisso tudo? Bem possível. É interessante porque a aclamação ou a diplomação do presidente americano é sempre no dia 6 de janeiro, que além de ser o dia dos Reis Magos, né, é o dia próximo do periélio do Sol, aliás, da Terra, né, quando a Terra está mais próxima ao Sol. E na Antiguidade, né, era quando estava mais próximo o Sol da Terra, ou a Terra estava mais próxima do Sol, que era o Deus solar. Então, ele se é aclamado presidente nesse dia 6 de janeiro. Diplomado. E no dia 20 de janeiro, né, é quando, ao meio-dia, né, é quando toma posse o presidente. Sempre ao meio-dia, o Sol bem no meio do céu nessa condição. E 20 de Aquário, quando o Sol está no comecinho, ou no 0 graus, de Aquário, país da liberdade. Tem umas considerações bem interessantes. E já adiantando essa condição também, está se alardeando muito, né, que no próximo dia 25 de janeiro vai ocorrer um alinhamento planetário, né, raríssimo. Olha, uma coisa que é importante, né? Não é raríssimo essa condição celeste, né? Acontece com regularidade, é muito frequente acontecer astronomicamente isso tudo. E o termo correto nem é alinhamento. Alinhamento é quando eles estão em linha, um atrás do outro, como se fosse uma conjunção de todos eles. O que está acontecendo no céu é o seguinte, né? Na eclíptica, quando você olhar para o céu, você os vê em fila, ou alinhados, né? Então você é um fenômeno interessante, você vê todos eles na mesma sequência, nessa condição. Mas olha, uma coisa que é importante, não tem nenhum tipo de interferência ou consideração astrológica. Isso não existe, não tem isso. E aproveitando também para dizer que tem se ladeado muito o ano de Júpiter, sorte, proteção e crescimento. Também não é o ano de Júpiter. Não existe regente do ano. Sempre se comenta essa condição, mas não é verdade, não tem essa condição. Isso é uma tabela antiga, uma tabelinha dos caldeus, que era mais religiosa ou até agrícola, tem essa condição. Então não existe essa condição. Então não é o ano de Júpiter, como do mesmo modo o ano passado não foi o ano de Saturno, e nem o próximo ano não vai ser o ano de Marte. Então não tem essa condição. Então, desculpe aí, mas não tem essa condição. Então não vai ser o ano de sorte. Pode ser sorte para quem quiser aproveitar a vida, certamente, né? Mas não vai ter benefícios para quem é de Sagitário ou de Peixes, que são regidos por Júpiter. Então, não é verdade. Isso não acontece. E é interessante, somente no Brasil, que se comenta essa condição de planeta regente, né? Isso foi muito alardeado pelo Almanaque do Pensamento. No mundo inteiro não se usa, nem se sabe disso. O pessoal estranha muito, mas você usa isso no Brasil, essa tabelinha antiga dos caldeus, não tem nenhum sentido. Lógico, não. Então, não é verdade que Júpiter vai reger 2025. E nunca tem isso. E é interessante que os planetas regentes, supostos regentes do ano, vão de Sol até, até Saturno. Nunca se coloca de Urano, Netuno e Plutão. Por quê? Porque na época dos caldeus não se sabia a existência deles no céu. Então, que fique bem claro isso. Não existe regente do ano, não existe isso. Então, não tem essa consideração. Dia 25 de janeiro vai ter um alinhamento, mas é uma sequência em fila. Os planetas que é interessante e bonito até ver. Se você estiver num campo aberto à noite, você vai vê-los na sequência. Você só não vai conseguir ver Urano e Netuno e nem Plutão, que só com telescópios. Mas vai ser interessante olhar, mas astrologicamente não tem nenhum tipo de interferência naturalmente. Certo? Mas, enfim, esclarecido tudo isso, né, vamos considerar, então,
como é o nosso ingresso do Sol em Aquário. Na realidade, o Sol ingressou em Aquário, ou a Terra começou a responder esse padrão aquariano a partir de ontem, dia 19 de janeiro de 2025, horário de Brasília, 17 horas. Então, quem nasceu ontem, a partir de 17 horas, de 19 de janeiro, já responde ao padrão aquariano. Na realidade, existem as órbitas. Então, quem nasceu antes desse horário, um dia antes, já começa a pegar uma certa interferência do padrão aquariano. Na realidade, ainda é o signo anterior, que é Capricórnio, mas já começa a pegar umas nuances aquarianas. Não tem dois signos, mas é uma mescla, uma coisa, um colorido que tem essa condição. Agora, quem já nasceu depois das 17 horas, certamente já é aquariano. Parabéns aos aquarianos, tem aniversário, tem bolo, festa e, lógico, aproveitem muito bem o período, certamente. Isso é importante fazer essa condição. Mas, enfim, vamos ver como é que é esse nosso período agora, né? Com o Sol ingressando em Aquário, né? Vou mostrar para vocês essas condições todinhas por aqui, só um instantinho. Momento que eu vou mostrar o mapa desse ingresso que aconteceu nesse instante por aqui. Só um momentinho, eu vou corrigir umas coisinhas por aqui. Só um momento. Só um instantinho. Um momento, que eu estou fazendo uns ajustes por aqui. Certinho, um minutinho. Correções ao vivo. Então, a ideia é a seguinte, tá vendo? Deixa eu colocar na tela por aqui esse mapeamento do céu do dia 19 de janeiro, 17 horas, hora de Brasília. Por conta dessa condição, então, temos essa configuração. O Sol a 0 graus de Aquário, a Lua em Libra, né? Bem colocada com Júpiter, por sinal dessa condição, porque bem com Netuno, bem? Aliás, desculpe, com Júpiter, e com Plutão também. E aqui temos também, além disso, né, em Libra, temos o Mercúrio aqui em Capricórnio, Vênus em Peixes, nós temos o Marte retrógrado em Câncer, nós temos Júpiter em Gêmeos, nós temos Saturno em Peixes já há um bom tempo já, Urano está em Touro, retrógrado que ele está, temos também o Netuno também em Peixes e Plutão, já no comecinho de Aquário, nessa posição que já entrou de vez esse ano nessa posição. Então, essa é a configuração desse ano correspondente. Então, vamos entender como é que é esse padrão, poder descrever como é que vai ser esse ano correspondente para todas as pessoas que estão nos assistindo por aqui. Mais uma vez. Enfim, temos essa configuração aqui desse ingresso do Sol no signo de Aquário. Nessa consideração, então, temos o seguinte, vamos começar a descrever essas situações. Pode pensar da seguinte maneira: esse Sol está no 0 graus de Aquário, Sol ingressou em Aquário, e esse Sol está numa posição bastante tensa. Ah, da tradição astrológica, o Sol em Aquário está no que a gente chama de exílio, e ele está conjunção a Plutão, está recebendo um mau aspecto de Marte, que está retrógrado também em queda. Então, a gente pode dizer que esse período vai ser muitas tensões. Inclusive, isso também marcou a posse do presidente americano, né? Então, a ideia é que esse mandato tende a ter muitas tensões, confrontos, imposições de vontade e situações radicais. Bom, você nem vem a astrologia, que já se comentou muito essa posição, até pelos seus pronunciamentos também. Então, vai existir esse radicalismo, essa força. Evidente que esse Sol também está recebendo um bom aspecto de Urano. Então, pode-se pensar, nessa condição, como Urano está associado também a Aquário, nesse período se percebe muito aquela questão da democracia, da liberdade de expressão. Isso é claro, né? Pode-se pensar que as pessoas estarão mais espontâneas, né? Estarão mais livres, ou tendendo a serem mais espontâneas e livres. Mas também de modo um tanto intempestivo e agressivo, porque tem essa oposição de Marte nessa condição. Esse mesmo Sol, nesse caso, nessa posição, ele está recebendo um bom aspecto de Netuno, nesse ponto por aqui. Então, posso dizer que é um período também onde as pessoas estão um pouco mais sensíveis, mais sensibilizadas às questões ao redor. E nessa questão que fala da coletividade, questões que falam sobre o bem comum, sobre a humanidade, né, com tensões recorrentes ainda, a questão de se chegar a um momento de paz, de cessar fogo nessas guerras que ladeiam o mundo, é bem possível, mas tem tensões ainda. Então, esse cessar-fogo até pode acontecer, mas tem tensões que podem acontecer e, inesperadamente, voltar a ter mais uma vez essas tensões.
mas temos algumas garantias, porque Urano faz um bom aspecto ao Sol de Aquário, então tem essa possibilidade. Mas tensões ainda existem. O mundo está muito tenso ainda. E como essa condição marcou também a posse do presidente americano, que foi ontem, dia 19, mas essa condição fica até hoje ainda também, mais uns dias. Mas marcou o início do mandato dele e esse período correspondente. Então vai ser um período presidencial bastante duro, extremista, tenso, que, de certo modo, alardear a democracia, de um jeito ou de outro, né? Como pode ser colocado. Mas tensões podem acontecer com frequência, com certeza. Independente de tudo isso, né, temos que ter certas atenções, certos cuidados. Nós vamos prezar muito a liberdade, a espontaneidade, a liberdade de expressão e a espontaneidade, certamente, mas do nosso jeito. Ou seja, vamos ser livres e espontâneos, mas vamos colocar a nossa vontade sobre o outro nessa situação. Isso pode ser interessante, né, para você, sim, mas para os outros, talvez nem tanto. Então, há de se respeitar a sua liberdade, mas entender que a liberdade não é só sua, também é do outro. Temos que ter esse cuidado, essa atenção, por conta desse mau aspecto de Marte que faz oposição ao Sol e também a Plutão, que está em conjunção com o nosso Sol. Esse nosso Sol já ocorre nesse sentido. A Lua está em Libra. A Lua em Libra favorece muitas conciliações, os acordos. Isso pode ser bem interessante nesse período nosso agora que estamos vivenciando, nessa questão de cessar fogo, de cessar as guerras, de acalmar. Mas tem tensões. Então, todos os acordos que forem feitos nas guerras, mas não só nas guerras que estão acontecendo lá no Oriente, mas qualquer situação que esteja se resolvendo, pode se conciliar, achar um ponto comum, mas atenção para não pisar em ovos. Não passamos o limite do que é razoável, não impondo nossas vontades, que há uma possibilidade disso, porque o Sol está em conjunção com Plutão nesse período. Mas ela está bem colocada com Plutão, então existe uma possibilidade de a força necessária para se chegar a um ponto comum, ponto de acordo. Tensões podem ser, digamos, administradas com certeza. Então, é uma fase que as mudanças, encerrar situações, encerrar tensões, existe a possibilidade, mas é como se fosse aquela condição. Existe a possibilidade de acertar as coisas, chegar a um ponto comum, mas tem que se fazer claramente, com muita atenção, com muito cuidado com o que se fala, para não chegarmos a termos complicações e retornos a situações anteriores. Vamos ter essa atenção. O Mercúrio está aqui em Capricórnio. Não é uma posição ruim. O Mercúrio em Capricórnio pode dar, para todo esse período, né, uma voz mais direta, objetiva, direta, crua e nua, diretiva, até de certo modo impositiva. Na verdade, o Mercúrio em Capricórnio, né, a verdade vai ser colocada. Doa a quem doer, não importa como seja. Isso pode ser interessante? Pode ser interessante. Na verdade, vai ser colocada, não tem o lesco-lescos, não tem divergências nas coisas pessoais, certamente. Mas, entretanto, esse Mercúrio em Capricórnio recebe um bom aspecto de Vênus, que favorece a compreensão, as conciliações. Entretanto, esse mesmo Mercúrio em Capricórnio recebe um mau aspecto de Marte. Digamos que esse mau aspecto de Marte é bastante tenso, porque o Marte ele está mal colocado em Câncer, está no que chama-se de queda, mas ele envia um mau aspecto a Capricórnio, ao Mercúrio, numa região onde ele tem muita exaltação, ou seja, como se o Marte soubesse exatamente como atingir essa questão do Mercúrio, que está numa região que ele tem sintonia. Ou seja, existe a possibilidade de fazer conciliações em qualquer situação, você na sua casa, no seu trabalho, no seu escritório, onde for, no seu colégio, na sua empresa e no mundo, mas com muito cuidado, com muita atenção. Há que se pensar muito como se colocar tudo isso. A gata sabe como faz isso. Enfim, é importante termos esses cuidados, né? Saber falar diretamente sem sermos agressivos. Ou melhor, em Capricórnio, né, não seria uma agressividade, seria uma diretividade, muito direto, objetivo. Mas o que pode eventualmente se torna um pouco de deselegância, não considerar muito a opinião do outro. E com esse mau aspecto de Marte, que está lá em Câncer, né, pode às vezes criar complicações, tensões desnecessárias. É bom ter esse cuidado com essa posição por aqui. Apesar que esse Mercúrio ele recebe um bom aspecto de Saturno. E esse bom aspecto de Saturno, né, é até interessante, porque ele faz um bom aspecto a Mercúrio, que está em Capricórnio, e Saturno rege Capricórnio. Então tem essa boa condição. Se pensar bem, então, tem essas duas condições.
um aspecto muito forte de oposição, mal posicionado com Marte, e um bem posicionado com Saturno. Existe a tensão, existe a tendência à intempestividade, ao descontrole, mas a razão e a coerência pode ser primordial nesse sentido. Então, por sorte nossa, temos essa condição. E esse Mercúrio também recebe um bom aspecto de Urano. A inventividade, a criatividade, né? O saber se colocar, saber se posicionar de modo criativo, modo livre, menos contenções. Então, é bom controlar a nossa voz, a nossa palavra, para não sermos agressivos ou indelicados, ou não sermos tão criteriosos quando se coloca uma expressão qualquer nesse sentido. É bom ter cuidado com o que fala, com o que trata, até com o que assina, viu, nesse período. Né? Tem tensões marcadas no céu, certamente. Vênus está em peixes, está bem posicionada em peixes, né? Da compreensão, da sensibilidade. Ela recebe uma quadratura de Júpiter, que pode levar a excessos também, excessos de qualquer situação, qualquer instância, mas excessos ou euforias desnecessárias. E tem essa tensão que está em conjunção partil, que é exata, né, com Saturno. Olha que interessante. Isso é contenção dos sentimentos e expressões de relações afetivas e sociais, mas com certos exageros. Então, as pessoas estão contidas, muito contidas, mas com tendência a passar dos limites quando se liberta totalmente, quando se expressa com esse Mercúrio que está colocado em Capricórnio, bem colocado com Urano. Então, a Vênus em peixes é de sensibilidade, mas contém-se. Então, pode, de repente, ser interessante, né? Conter-se um pouco nas suas expressões sociais. Ou seja, pode se respeitar um pouco mais as pessoas. É só, de repente, não passar do limite do que é razoável. Esse mau aspecto de Júpiter, que vem de Gêmeos, que é meio tempestivo também nessa condição. O Marte, ele está retrógrado, em Câncer não está bem colocado. O Marte em Câncer diz que está no que a gente chama de queda. É um Marte muito tensionado. É como se fosse a violência, ele é mais emocional do que qualquer outra coisa. E a violência emocional pode, às vezes, dar complicações, dar trabalho. Pode ser até a violência emocional pode ser mais agressiva do que a violência física em muitas situações, que atinge mais profundamente, atinge mais diretamente as pessoas. Então, há que se ter atenção. Está retrógrado, tá? Então, é como se você tivesse com um automóvel caminhando, andando, né? Você acelerando com o freio de mão puxado. Não tem muita tensão. Então, quando se solta tudo isso, pode ser intempestivo. Como pega o Marte, Marte pega esse Mercúrio, é na expressão, na palavra. Como tem esse mau aspecto, Plutão pode ser sem controle, pode ser extremamente violento e agressivo. Uma coisa a se considerar muito esse período todinho, tá? Atenção com a agressividade, de modo geral, e com a violência, de modo geral, entre famílias, pessoas, amigos ou o que for. E, de modo geral, no trânsito, também no trânsito, em qualquer situação. As violências têm que ser muito bem controladas. E esse Mercúrio mal colocado com Marte talvez seja um pouco difícil. Por sorte nossa, essa Vênus, mesmo não tão bem com essa conjunção de Saturno, pode segurar um pouco. Mesmo com essa tensão de, às vezes, passar um pouco do limite, mas você se conter se segurar nessa sua expressão. É bom ter essa atenção, esse cuidado. Mas esse Marte recebe uns bons aspectos. O bom aspecto de Urano, e da criatividade, das reações imediatas, proatividade, de até ações que levam a pessoa a entender a necessidade das pessoas. Ações que envolvem ações imediatas, de proatividade, estar à disposição para ajudar as pessoas. É interessante porque esse mesmo Marte recebeu um bom aspecto de Netuno. A intuição pode ser bem a ação de acordo com a intuição, a ação intuitiva. É interessante? É interessante. Talvez isso possa fazer com que você haja ou tenha percepção intuitiva das situações e consiga, de certo modo, administrar essas suas agressividades emocionais, essas intempestividades. Isso pode acontecer. O Netuno envia um bom aspecto. A Marte, que está em Câncer, e Netuno está bem posicionado em Câncer. Então, envia um bom aspecto. Está em Peixe, está domiciliado, e envia um bom aspecto a Marte, que está numa região onde tem exaltação. Então, digamos que esse Netuno, a compreensão, talvez possa ser fundamental nessa administração desses momentos de violência, de intempestividade. Então, é bom tentar observar e tentar entender as necessidades das pessoas e as razões das pessoas. Isso talvez possa ajudar a administrar essas violências, essas faltas de controle
que pode acontecer durante esse período todinho por aí. E esse Marte recebendo essa oposição de Plutão é um Marte extremamente agressivo, mesmo cercado com possíveis boas tensões, boas ações dos outros planetas correspondentes. Então, atenção com essas condições também. Júpiter está retrógrado em Gêmeos, já está nessa condição há um tempinho já. Em Gêmeos ele fica um tempo ainda. Ano que vem, que ele vai entrar em Câncer, vai ser bastante bom, por sinal. Vai ficar numa questão de, que chama-se de exaltação. E o Júpiter em Gêmeos favorece muito a expansão do conhecimento, abrir vários caminhos, temos ideias e pensamentos, pode dispersar um pouco. Isso pode acontecer. E esse Júpiter em Gêmeos favorece muito estudos, adquirir conhecimentos, talvez não tão alinhados, não com tanta profundidade, mas favorece muito você ampliar seus conhecimentos, suas ideias, suas opiniões. Às vezes pode falar desnecessariamente, você pode até falar um pouco sem critério, até pode acontecer. Mas, mesmo assim, né, favorece muito o conhecimento, a expressão, favorece bastante tudo isso. E esse Júpiter recebe um mau aspecto de Saturno. É um aspecto coletivo. Ah, esse semestre todo vai acontecer essa condição de Saturno fazer mau aspecto a Júpiter. Isso contém um pouco a expansão, contém um pouco o crescimento. Em termos de economia, no mundo, economia global, existe tensão, essa retração. E se pensar nessa condição atual, que tem um novo presidente americano, e os Estados Unidos são muito interferentes nas questões da economia mundial, pode ter uma retração. Muitas leis podem ser colocadas, decretos podem atrapalhar um pouco o desenvolvimento das questões econômicas do mundo atualmente. No segundo semestre melhora bastante. Então, talvez no começo do semestre tenha umas tensões, mas que depois podem até se relaxar um pouco mais no segundo semestre. Então, esse Saturno aqui faz esse mau aspecto a Júpiter e dá essa condição por aqui. Saturno está em peixes ainda. Saturno em peixes é interessante, né? Porque ele vai ter um tempo lá em peixes, estão uns 2 anos em peixes. Ele vai entrar ano que vem em Áries, junto com Netuno, por sinal. Volta e meio do ano. Ele vai entrar e vai sair, vai voltar para peixes, mas às vezes vai ficar retrógrado. Mas ele já vai começar a entrada de Áries o ano que vem. Mas está em peixes ainda. E o Saturno em peixes, né? Até faz com que as pessoas tenham um certo grau de desesperança. Se pensar que Saturno é a realidade, e o Netuno está ligado com, desculpe, peixes está ligado com o sonho, a fantasia, tudo isso, né? Aquela coisa, então não tem mais esperança. É interessante que as pessoas se decepcionam com certas verdades. Muitas verdades são reveladas, muitas mentiras são reveladas, ou são descobertas. Que é importante isso, mas as pessoas se decepcionam um pouco. Como se fosse um período de as pessoas se decepcionarem e ficarem um pouco sensíveis. Olha, depressão, olha, não é uma coisa impossível de acontecer eventualmente, quando conta os graus, porque ele favorece muito isso. O Saturno vai encontrar com o Netuno em breve também, vai fazer conjunção, vai ser ano que vem, vai ficar cada vez mais próximo, já está esse ano acontecendo cada vez mais próximo. A ideia da conjunção exata Saturno e Netuno acontece em 2026, é um tempo ainda nesse sentido. Mas, enfim, Saturno em Peixe dá essa possibilidade de sonhos, fantasias caírem por terra. Fantasias caírem por terra pode ser até interessante, mas as pessoas, os seus grandes sonhos, caem por terra também. Então, as pessoas desanimam um pouco nesse sentido. Então, pode, eventualmente, acontecer um pouco dessa função nesse período. Então, pode dar essa possibilidade. Uma coisa a se também considerar esse Urano. Ele está retrógrado ainda, vai ficar direto em breve também, e ele passa por Touro ainda, ele vai entrar ano que vem em Gêmeos. Temos comentado já há um tempo já. 2025 é interessante, porque tem muitas mudanças de signos, não é de um dia para o outro, mas digamos que é um ano bastante importante, porque planetas vão mudar de signo e que ficam retrógrados. Por exemplo, Plutão já entrou em Aquário de vez, mas o Netuno vai entrar em Áries, volta para trás, o Urano entra em Gêmeos, volta para trás mais uma vez, o Saturno entra em Áries, volta para trás mais uma vez, depois segue direto. Então, a gente pode pensar a seguinte condição: esse ano de 2025, né, grandes planetas vão fazer mudanças de signos. Isso movimenta a história. Então, vai ser de um dia para o outro. Mas esse ano, vão se dar alguns sinais de como serão as grandes mudanças que vão marcar os próximos anos, as próximas décadas até. Então, é um ano bastante significativo e importante, porque muitas mudanças vão ser mostradas. São prólogos das mudanças que vão acontecer no futuro por aí, certamente. O Urano participa dessa condição. Ele está nessa condição, ele recebe um bom aspecto de Netuno. E é interessante o Urano recebendo um bom aspecto de Netuno, né?
A indústria farmacêutica pode ser beneficiada com novas invenções, novas técnicas, para favorecer bastante. Mas o Netuno fazendo um bom aspecto com Urano, outra coisa que também acontece, né? A democracia, a percepção da necessidade da democracia ou do bem-estar para todos. É como se fosse importante você pensar na humanidade, no bem comum, na coletividade. E nós estamos vivendo um período bastante tenso, né? Porque o mundo está passando por tensões e certos ufanismos que querem cercar fronteiras. Nós vamos perceber a necessidade de pensar na grande família humana. Talvez seja importante ter essa noção desde já. E já fica muito mais evidenciado com essas condições novas que podem acontecer agora com o novo mandato americano. O novo presidente americano que é muito interferente na direção do mundo. Então, tem atenção com isso, com relação aos imigrantes. Então, vamos pensar mais nessas condições todas. Isso é importante. Tá? E esse Urano tem essa possibilidade. O Netuno está indo em direção final de Peixes, está no final, está 27 de Peixes, dá essa condição. Então, é importante porque esse Netuno, nessa condição, já caminhando para Áries, né, vem recebendo um bom aspecto de Plutão. Esse bom aspecto de Plutão, que já vem recebendo, né, um aspecto muito longo, que marca um novo desenho da sociedade, da humanidade. Isso é importante. É um movimento que tende a levar as pessoas a perceberem a importância de pensarmos que temos que mudar o mundo. É como se fosse o início de uma nova mentalidade planetária. Quando fala planetária, às vezes a pessoa confunde muito, né? Nada de místico e mágico, não. Planetário que eu digo em termos de regiões, né? Ou seja, nós vamos perceber que nós somos a humanidade, né? Em termos planetários. Às vezes fica muito associado àquela coisa cósmica, meio hippie, nova era. Não, até pode ser. Tanto que a nova era vai ser só daqui a muito tempo. A nova era, talvez, tecnicamente, 2160, que vai começar a acontecer. Tem vários cálculos para isso. Mas está muito longe de tudo ainda. Mesmo Plutão em Aquário não vai dar essa condição. Mas, enfim, o Netuno vai ingressar em Peixe e tem chão ainda. O Plutão acabou de ingressar em Aquário, vai ficar por um bom tempo nessa condição, 20 anos, até 2044. E da última vez que Plutão passou por Aquário, né, houve muitas guerras, muitos confrontos. A, a humanidade, os homens, né, as pessoas, né, perceberam o quanto eram oprimidas e começaram a lutar contra os opressores. Então, foi um período de guerras, de confrontos e de revoltas. Você tem uma ideia, isso foi quando aconteceu a Revolução Francesa, a Revolução Americana. No Brasil acontecia em Confidência Mineira, a Conjuração Mineira, né? E foram brutalmente rechaçadas essas situações todas, com guerras e violências. Então foram períodos, durante 20 anos, 1750 até em diante, né? 170, aliás, por aí, de muita violência, para estabelecer uma nova direção do mundo de liberdade para todos, que vivenciamos depois que Plutão entrou em Peixes. Os próximos anos, né, vão ser tensos, e muitos confrontos, lutas pela liberdade, povo exigindo direitos e sendo rechaçados, sendo oprimidos pelos poderosos. Dá essa possibilidade. Evidente que vai haver troca de poderes. Muitos subirão ao poder e outros se subjugarão a esses poderosos também. Na realidade, como na Revolução Francesa, né? Trocou-se os poderes, mas o poder ficou na mão de outras pessoas. Então, acabou o certo absolutismo que existia e surgiu um tipo de outro absolutismo. Né? No nosso caso, não chega a ser absolutismo, mas um neoliberalismo, o extremismo de direita vigoroso e forte, que ficou bem marcado com a entrada de Plutão em Aquário agora, nesse dia 20 de janeiro, com a posse do novo presidente americano. Certo? Enfim, é um período tenso, que tem boas condições também de movimentação, de controle, mas a tensão está no céu, a tensão está no ar. E se pensar que essa tensão marcou o ingresso em Aquário, que marca o início de um novo governo americano, marcou-se então esse governo americano com essas tensões, esses extremismos que podem marcar todo o nosso período. Daí em diante. Plutão continua a sua marcha, né? Ele segue em frente por aqui também, claramente. Somente o Sol. Plutão tem essa condição. Ele, Plutão, né? Ele está retrógrado, né? Aliás, ele está direto, né? E só no meio desse ano de 2025 vai ficar direto, retrógrado, né? Ele segue a sua marcha por Aquário, de vez agora, né?
Ele entrou de vez em Aquário em novembro, e agora fica até 2044. O Netuno, né, ele segue a sua marcha também, vem passando por Peixes, né, tem essa condição, já, mas ele vai cada vez mais avançando para a direção a Áries, né? O Urano tem essa condição, ele está retrógrado, tá? Vai ficar direto em breve, dia 30 de janeiro fica direto, tá? E ele vai ingressar em Gêmeos só em março do ano que vem. Aliás, no ano que vem, 2025, né? E esse ano que vigente agora é por aqui também. E está em Touro ainda, que está ligado com as questões da economia, das questões do dinheiro e do consumo, né? Ainda tem essa questão, a ligação com o que é o ter, possuir, consumir, tá? Falou-se muito que Urano está ligado com os bitcoins, uma nova moeda. Existe essa condição. Mas que a moeda perdeu o valor ou mudou o sistema monetário. Mas se percebeu que o sistema monetário está em frangalhos, né? Esse capitalismo que existe até hoje, né? Ele não tem mais nenhum tipo de sentido. Digamos que esse tipo de sistema monetário ou financeiro está sendo sustentado. Então, talvez tenha que ser modificado daqui a um tempo. Isso vai acontecer. Vamos mudar a direção do mundo. Saturno continua sua marcha por Peixes, vai em frente ainda. O Júpiter continua sua marcha, ele está retrógrado, fica até 4 de fevereiro. Tá? Em breve fica direto também. E o Júpiter retrógrado em Gêmeos, né? Pode pensar que é interessante rever nossas ideias, nossos pensamentos, talvez direcionar melhor nossas ideias para tentar focar um pouco mais, porque dispersa muito Júpiter em Peixes, desculpa, em Gêmeos, né? Então, de repente, agora retrógrado que está em Gêmeos, talvez seja melhor escolher dessas todas as direções que nós abrimos, em termos de leque de interesses, e definir um pouco melhor, centralizar um pouco mais esses nossos interesses. Talvez seja importante esse tipo de coisa, né? Esse é o quadro do que acontece das conjunções nesse período, das grandes conjunções em desenvolvimento. Como eu comentei, tem o Netuno bem colocado com Netuno, o Urano com Netuno tem por aqui, e logo já começa a ter o prenúncio da conjunção Saturno-Netuno, que vai ser daqui em diante, mas o exato vai ser em 26 só. Mas olha, durante todo esse ano vai estar na órbita Saturno-Netuno. Saturno-Netuno tem muito a ver com socialismo. Então, as ideias socialistas começam a ficar em pauta. Talvez por conta desse enrijecimento do mundo, começa a se retomar esses conceitos, tá? Do que eu direi o correto do socialismo. É bem claro isso. E vai começar também um pouco do início do bom aspecto entre Saturno e Urano. Começando essa condição por aqui, que é o estabelecimento de uma forma mais democrática de ações. Tem essa condição. Ainda tem o restante de uma tensão de Júpiter com Saturno, que vai voltar a acontecer em breve também por aqui, uma retração na economia. Tem o restante da oposição Marte-Plutão, que eu já comentei agora há pouco, da violência também, mas também tem o seguinte, né? O Marte e Netuno em bom aspecto, nesse mesmo período. E o Marte e Netuno em bom aspecto, né? Promete muitas ações altruístas, muitas ações que envolvem auxílio às pessoas. Pode ser interessante esse período nosso, agora, desse Sol de Aquário. Saturno, desculpe, o Marte com Urano, bem colocado, como eu coloquei agora há pouquinho, novas ideias, novos projetos, início de processos que envolvem tecnologia, favorece muito a interação entre as pessoas. E o Marte e Saturno também começam a ficar bem colocados a partir de janeiro próximo agora, já estamos em janeiro. O Marte com Saturno bem colocado dá início a projetos que se estabilizam, ou projetos de realizações. Por sinal, se você quiser aproveitar bem esse período, projetos que você tinha em andamento, pode colocar em prática agora. Tem boas condições de iniciar projetos para concretizarem-se. Pode ser bem interessante essa condição. Essa aqui é a condição do Saturno, do Marte, ele vai entrar em Câncer, mas ele entrou em Câncer 7 de janeiro e vai ficar até março, quando vai começar o outro ano astrológico. E essas são as condições do Marte em passagem por aqui. Esses são os aspectos que ele se coloca nesse período. Vênus está nessa posição, em andamento por aqui. A Vênus está. Deixa eu acertar um pouquinho o quadro por aqui, um minutinho. Vênus está nessa condição por aqui, está em Peixes, vai ingressar em Áries, né? Dia 5 de fevereiro. Né? E as pessoas não vão estar. Uma coisa que é importante, às vezes se fala muito isso, né? Vênus entrou em Áries, vão se iniciar romances. Menos. As pessoas que nascerem com essa condição têm esse impulso natural. Mas a Vênus em Áries vai iniciar um período em que existe possibilidade das pessoas tomarem atitudes nas questões afetivas e sociais. Não vai garantir que vão acontecer as coisas, mas pode favorecer essa situação. O Mercúrio continua a sua marcha, ele não vai ficar mais retrógrado, então já, vai ficar só mais um pouco à frente desse ano de 2025 ainda.
Mas ele está aqui passando por Aquário, ele entra em Aquário, dia 29 próximo agora. Ou seja, semana que vem, final da semana que vem já entra em Aquário. Então, todas as condições. Enfim, esse é o quadro que nós temos para o mundo todo nesse período. Vou comentar um pouco do Brasil nesse período todo nosso por aqui. Esse é o mapa do nosso país, do Brasil. O mapa do Brasil, 7 de setembro de 1822, São Paulo, aqui, Riacho do Ipiranga, aqui perto da Gaia, por sinal, no Ipiranga. Eu estou na Vila Mariana, aliás, estou na Bela Vista, porque não é tão longe assim também não. Mas isso aconteceu 16 horas e 8 minutos, quando começou o processo da independência, quando Dom Pedro deu ponto final no jugo de Portugal ao Brasil. Lógico, foi de um dia para o outro que aconteceu. Quando começou o processo da independência, então essa é a condição. O ascendente é Aquário, o Sol está em Virgem, a Lua e Júpiter junto em Aquário, em Gêmeos, na casa 4. E posso projetar, então, esse ingresso do Sol em Aquário, né? Nesse dia que foi ontem, 17 horas, tem essa condição. O Sol, né? Ele está na casa 8, mais uma vez, por orbe, né? Junto com Plutão. Taxações e impostos estão sendo uma pauta desse período. E aconteceu recentemente também, né, a tendência é ter essa possibilidade, essa possibilidade. Comentou-se muito a taxação de PIX, as fake news que acontece claramente por aqui. Né? Ter acontecido por conta de outras condições, eu vou comentar no Brasil por aqui, outras condições. Então, está em pauta taxações e impostos essa condição. O Marte está na casa 1, né? Então, é um período de muitos acidentes e violências que o Brasil passa nesse período. Tem essa condição. Nós temos Urano na casa 11. Então, há uma tendência, na casa 11 de um país, fala sobre nossos representantes, Câmara e Senado, né? Mas tem Urano. Com esse Urano, nessa posição, com cortes, rupturas, retrógrado, nesse período haverá uma tendência a muitas trocas de partidos, rupturas, cortes, por aí afora. Então, pode ter essa possibilidade. O Júpiter fica na casa 12. A casa 12 de um país, num país, fala sobre problemas e dificuldades. Então, o que acontece? Lá tem o Júpiter, que não vai eliminar os problemas e dificuldades, mas são muito esparsos, acontece com muita frequência, pequenos problemas que podem incomodar bastante o dia a dia do brasileiro. Tem essa condição. Mercúrio na casa 7, em Capricórnio, então, contatos frequentes com o exterior, com nossos parceiros dessa possibilidade. E muito movimento no que se refere a questões do judiciário. Tem Netuno, Saturno e Vênus. Como Saturno e Vênus na casa 9, que é o judiciário também, e com Netuno, há uma tendência esses grupos que estão ligados ao Poder Judiciário e Legislativo, né, estarem tentando se entender, chegar a um ponto comum. Há alguns travamentos nas leis, na ordem, então há uma tendência de se perderem um pouco, ou tentar achar um ponto em comum, como se tentasse colocar certas normas e leis e regras, mas não tem muita clareza se colocar tudo isso. Então tem essas tensões naturais. A Lua está na casa 4. Eu posso pensar a seguinte condição. O órbita na casa 4 já. Olha, a Lua, quando se posiciona na casa 4 de um país, nesses ingressos, né, é como se existisse um pouco mais de patriotismo, as pessoas voltassem assim, a atenção mais para o país. Então, dá essa possibilidade. Eu elucubrando por aqui. Nós teremos em breve, aconteceu recentemente, a premiação da Fernanda Torres com o Globo de Ouro. E, de certo modo, o pessoal voltou a atenção ao Brasil, né? Então, um pouco dessa condição, talvez, voltou a atenção para a nossa pátria, nosso país, dessa possibilidade. Pode aparecer muitas vezes essa condição de ter destaque no Brasil. Não é nem um pouco impossível essa condição. O Oscar vai ser dia 2 de março, a princípio, né? Tem aqueles incêndios em Los Angeles, né? Por sinal, se pensar, tem que pegar o mapa dos Estados Unidos. Mas se pensar que tem essa condição da posse do presidente, ter essa oposição Marte-Plutão, ainda tem muitas violências acontecendo, violências e acidentes aos montes nas terras americanas. Mas, enfim. Ah, agora, eu tenho também que fazer uma outra coisa, pegar esse mapa e projetar sobre o mapa do país, do Brasil, no caso, por aqui. E, nesse caso, projetando aquele mapa daquele instante, mapa do Brasil, Plutão, que já está há um bom tempo na casa 12, mas o Sol também está junto. Olha, muitas coisas ocultas, guardadas há muito tempo, podem vir à tona. Complexas e difíceis, olha, muita coisa complexa e difícil pode surgir, pode ser revelada, com graves problemas e dificuldades, talvez nem tanto, mas alguma coisa pode se exigir atenção. Temos Plutão nessa posição,
oposto a Marte, os dois, nesse ponto, estão fazendo quadratura com Marte na casa 9 que rege a 10. Isso vai reforçar-se por um bom tempo ainda. A ideia é que existem situações críticas que envolvem, se Marte está ligado ao meio do céu, que é o nosso presidente, é o nosso governo, existem muitos ataques diretos à presidência. O nosso representante supremo seria o Lula, presidente também, mas que envolve também as leis, ou seja, tem dificuldades. O Saturno já está ingressando na casa 2 junto com o Netuno. Então, existe um certo descontrole no que se refere à economia dessa possibilidade. E o Saturno ingressando porque dá um período de retração na economia. Não é impedimento, mas uma certa retração na economia. E com o Netuno, ações que talvez possam ser estranhas, complexas, difíceis de se avaliar nesse sentido. O Urano, ele está em oposição direta ao meio do céu. Casa 4 é uma oposição. Então, o Urano está na casa 4, em trânsito no país. Então, de modo intempestivo e rápido, surpreendente, existem ataques da oposição aos rumos do país e à presidência. O Marte está na cúspide da casa 6, nessa condição por aqui. Isso aqui pode dar uma situação em que Marte em câncer, né? Ele está em queda nessa condição. Uh, epidemia seria um pouco de exagero, mas viroses, tem acontecido com essas questões de viroses nas praias, né? Mas doenças, febres, infecções, aos montes pode acontecer que podem tomar conta do país por um bom tempo, enquanto permanecer essa condição por aqui. Mas está retrógrado, ele foi até vir para trás, vai até Leão, voltou mais uma vez, então está recorrente, né? Então essas questões podem ficar em pauta. Uma outra condição, a casa 6 também pode falar da classe trabalhadora. Olha, o Marte retrógrado, né? Já vem ficando melhor a questão do desemprego, né? Melhorando essa questão. O Marte, como retrogradou e voltou para trás, talvez possa ter um retorno um pouco dessas dificuldades envolvendo desemprego. Talvez porque acabou o Natal, acabou os empregos que existiam, que eram temporários, então pode de repente, aumentar um pouquinho mais. Modo crítico? Talvez nem tanto, mas alguma coisa nesse sentido pode acontecer. Essas são secundárias para o Brasil esse ano, por aqui também, nesse período, né? Começo de ano. Temos aqui, ó, a Lua progredida direta faz uma oposição a Saturno, que vai até março. Então, é um período de contenção de situações. As coisas têm que ser bem avaliadas, bem feitas, nesse sentido. O mesmo período que favorece muito bom aspecto da Lua pré-natal ao Marte, e favorece as ações do governo. Favorece os esportes também. Mas olha, tem uma condição que é aqui. Temos a Lua pré-natal, conjunção com Urano, em turno de casa 9. São movimentos que envolvem câmaras e senados, troca de posições, troca de partidos políticos. Muito movimento nesse sentido. Nos trânsitos, o Brasil tem essa condição. Plutão tem feito um bom aspecto ao Plutão do Brasil, está na casa 2, já 10, é um aspecto longo. Então, digamos que a economia ela está, de modo lento, firme e sólido, em recuperação. Momentaneamente pode ter complicações, mas está em franco desenvolvimento a reconstrução e restabelecimento da ordem. Plutão faz um mau aspecto a esse Marte, que está na 9 e rege meio do céu. Então, tem mais dificuldades. Então, o governo está um pouco truncado nas suas ações, tem mais complexidades, dificuldades, fazer acordos, tem essa possibilidade, tem essa condição. O Netuno, que vem fazendo essa condição, vai voltar a fazer maus aspectos a Mercúrio, tem feito, traz as fake news. Então, atenção com as notícias falsas, aos montes, né? Isso favorece muito, né, as pessoas se enganarem com facilidade. Na mídia, nas redes sociais, ou o que for. Então, atenção com o que eu ouvir, né? E se pode até se pensar, como o Mercúrio está na casa 8, rege a 8, né? A ideia técnica tem que ser ter atenção com essas notícias falsas que envolvem taxações e impostos. Tem que ter esse cuidado, essa atenção. O, outra condição por aqui. O Urano, ele vem fazendo um bom aspecto com Mercúrio, que rege a 8, e até a 5, que dá surpresas agradáveis que envolvem as artes, no geral, vai até favorecer muito o nosso campo artístico também, mas ele faz maus aspectos ao ascendente, esse Urano em trânsito por aqui, então a população passa por surpresas constantes. E não só isso, né? Faz oposição ao meio do céu. Ou seja, ainda tem umas tensões, digamos que os rumos do país não estão tranquilíssimos. Tem tensões e surpresas. Uma coisinha só, aqui na marca do trânsito 2024, né? Começou em 2024 e vai até março. Na verdade, que o ano astrológico começa em março próximo agora. Então, é o trânsito de hoje, 24, que vai ter março do ano que vem.
Então, tem essas tensões. O Júpiter, o Saturno vem fazendo um mau aspecto, ele continua fazendo mau aspecto ao Sol. Vai acabar em breve. E nesse ano que passou, o nosso presidente passou por complicações de saúde. Isso continua um pouco ainda. Continua um pouco ainda. Mas já começa esse Saturno em trânsito fazer oposição ao Mercúrio, que rege a 8. Isso pode atrapalhar um pouco as nossas dívidas públicas. Essas atenções com essas questões todinhas por aqui. Mas esse mesmo Saturno faz um bom aspecto no meio do céu, e isso, por sorte, garante a estabilidade dos rumos do país. Tem seus trancos e barrancos, mas as coisas estão caminhando de modo bem adequado para o futuro. O Júpiter tem essa condição. Ele vem vindo pela casa 4, entrou na casa 5, vai voltar para a casa 4, voltou ainda para a casa 4. Então, pode pensar que nas questões dos agronegócios, as coisas estão caminhando muito bem. Ele vai entrar na 5 mais à frente por aqui, vai favorecer as artes no Brasil. Não dá para perder o resultado do Oscar, mas digamos que só por esse evento do começo do ano, de termos laureados, Greta Torres, ter sido premiada com o Globo de Ouro, né? Isso vai favorecer muito as artes do Brasil, de modo geral. Vai repercutir. E o Júpiter vai entrar na casa 5 nesse sentido. De novo, 2 de março, a entrega do Oscar. Vamos ver como é que vai ser. Torcer para que haja o melhor para nós todos por aqui. Esses são os trânsitos, o código de cores. Esses são os trânsitos para o Brasil em todo esse período de janeiro, começo de fevereiro. Tem tensões no céu, complicações, dificuldades, que se equilibram, eu já comentei. E esse é o Marte nessa condição por aqui, que eu já comentei também, que está com bons aspectos, né? Só temos as atenções devidas a esses aspectos. E essa é a passagem de Marte nesse período. Mas bons aspectos no meio do céu, esse Marte, e o Marte fazendo bons aspectos no meio do céu, dá mais movimento às questões do nosso governo. Tem mais movimentos, mais ações colocadas, mais ações sendo colocadas em prática. Vai ser bem interessante isso, que envolve a economia, por sinal, faz um bom aspecto esse Mercúrio que rege a outra, está na casa 8 também. E esse Marte vai fazer bom aspecto ao Sol, a partir do meio do mês por aqui, começo do passou o mês, e fevereiro, lógico, né? E vai ser bem interessante ao Sol na relação com os outros países, outros governos, que o Sol rege a casa 7 do nosso país, bem por aqui. Então, assim está o nosso período agora no Brasil. Coisas bastante interessantes. Por sinal, no próximo período vão ser ingressos só em peixes. Pois no outro período, nós temos o Sol ingressando em Áries, vai ser especial porque o Sol ingressando em Áries comenta do ano todo o período. Então vai ser bem interessante essa condição. Só um momentinho, por favor. Só um instantinho. Deixa eu sentar umas coisinhas por aqui. Tinha. Pronto. Enfim, como todas as vezes, né, no final do nosso bate-papo por aqui, eu comento algumas coisas para os signos, né? Vamos comentar algumas coisas que podem acontecer com os signos, então, nesse período. Bom, os aniversariantes, primeiro são os aquarianos, né? Parabéns, aquarianos, festinhas, com os grupos de amizades por aqui. Então, vou começar pelos aquarianos, né? Ó, eu vou comentar aqui em diante é para os aquarianos de Sol e para quem tem ascendente em aquário. Felicidades, parabéns, mas cuidado. Atenções. Pessoal de aquário, ou ascendente de aquário, está tenso, nervoso, situações de intempestividade, falta de paciência. É importante que esse pessoal de aquário, né, tenha boas ideias, tenha suas próprias opiniões, mas não sejam arrogantes com as pessoas. Todo mundo tem suas opiniões, suas ideias. Não impõe as suas verdades sobre aos outros, né? E os outros são importantes na nossa vida, que nos faz pensar melhor nossas ideias, né? Você tem ideias, você troca ideia com o outro, então você pode ficar um melhor acordo. E é uma tendência esse pessoal de aquário ou ascendente de aquário, parabéns, certamente, né? A não ouvirem muito bem as pessoas, mas discutirem com as pessoas, impondo as suas vontades. Então, calma, calma. É bom ter atenção com essas pessoas. Divulgue suas ideias, mas troque ideias com as pessoas. Escute os outros, é uma coisa muito importante. O pessoal de peixes ou ascendente peixes, né, que vai fazer aniversário no próximo mês, né, ah, talvez possa ser. É um período que a criatividade pode ser colocada em prática. Mas uma coisa que é importante, tem certas questões, que nós temos ideias, né, criativas, né, que tem que ter paciência, disciplina,
vai se realizar, vai se construir, vai se estabilizar. Então, crie, seja disciplinado, focado, e você consegue ter bom resultado. Evidente que a sensação de que as coisas podem ser um pouco demoradas até pode acontecer. Mas nada, o tempo passa rápido. É importante você ter esse cuidado, ter essa atenção, né? Criar, mas saber que as coisas não são repentinas, de repente que acontecem, né? E aí uma coisa que talvez seja interessante, né, pessoal de peixes ou ascendente de peixes, né, descartar certas coisas que são desnecessárias. Mas até se pensar o seguinte, se você tem feito alguma coisa que não vem dando resultado, então não vai dar resultado. Ou então tem que se rever o modo como está sendo feito esse projeto, ou essa questão todinha nesse sentido. O pessoal de Áries ou ascendente em Áries, né, o... pessoas da família, às vezes podem atrapalhar um pouco. Aliás, o que atrapalha? As pessoas da família querem o nosso bem, querem nos proteger, mas são de uma outra geração, então eles podem querer nos conter, ou a sensação que nós temos que ter essa contenção, querem nos conter. Mas não, querem nos ajudar. Não brigue com eles, entenda a relação deles. Não perca paciência com esse pessoal. É importante isso. E, por sinal, né, atenção com as parcerias. Vai ter muito movimento no seu ciclo social, nas pessoas que fazem parceria com você, ou então só no seu ciclo social de fato mesmo. Então, fique atento com essas pessoas. Não perca paciência com amigos. Não é bem uma fase. Talvez amigos estejam indo embora e outros estão se aproximando dessa possibilidade, tá? Mas é importante entender que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E a tendência é você conhecer muitas pessoas. Talvez trocar de amizade, pode acontecer. Algumas pessoas vão embora, outras voltam, outras vêm. Então pode ser interessante isso tudo. Missão de gêmeos ou ascendente de gêmeos, né? A ideia principal aqui é o seguinte: prazeres de vida. É uma época de férias? Olha, então pode passear, curtir. Talvez uma coisa interessante seja o seguinte, né? Você curtir, passear, se divertir, conhecer novas pessoas, aproveitar as pessoas, não aproveitar as pessoas, a relação com elas. Temos de prazer, de lazer, de conversar, não importa como você aproveite as pessoas, curta as pessoas. Todos os sentidos afetivos, sociais, amistosos, como for. Curta as pessoas, isso é importante. É uma fase muito boa a pessoa de Gêmeos. Júpiter está passando por Gêmeos ainda, né? Aproveite o máximo, né? Agora, uma coisa que é importante, né? Talvez seja importante você ampliar seus conhecimentos. Na realidade, conhecer outras coisas. O Gêmeos tem essa condição de querer conhecer muitas coisas, é muito curioso, né? Mas talvez agora seja importante você diversificar um pouco mais. Ou melhor, diversificar não. Não só preciso da palavra certa. Focar um pouco mais das coisas que você já teve como diversas opiniões, ideias, né? Ampliar seus conhecimentos numa direção só. Estudar mais, ler mais sobre os assuntos. Isso é importante. E em companhia. Mas quem? Das pessoas que você gosta, que você curte. Novas pessoas podem surgir? Novas pessoas podem surgir. De modo surpreendente. De onde mesmo você esperava. O pessoal de câncer ou ascendente em câncer, a ideia principal aqui é a seguinte: atenção com os seus gastos. Não gaste em tempo excessivamente. É começo de ano, então é muito comum ter muitos gastos, né? E não sei se o pessoal está. Quem está de férias, gaste o necessário, mas menos. É bom controlar os seus gastos e investir adequadamente, mas evite gastos desnecessários. Pode ter complicações financeiras. Lógico, tem que ver cada uma de cada pessoa, ver como é que funciona tudo isso, mas atenção com essas ideias, esses gastos que não tem muita necessidade. Importante isso. Aproveite e volte a atenção para a família ou para o seu local de origem, ou para as suas bases, não importa como seja isso, pode ser interessante, tá? Ah, pensar melhor na sua profissão, no que você quer para o seu futuro, né? Pode ser uma época que você pode ter um pouco disperso para escolher uma direção de mundo, uma direção qualquer. Então, aproveite para descansar um pouco e foca melhor. O que você quer exatamente em termos profissionais, em termos de posição social? Pensar um pouco mais sobre isso. O pessoal de Leão, ou ascendente Leão, às vezes pode ser interessante, né, você ouvir as pessoas. Ouça as pessoas. Mas não é só ouvir, é entender a razão dos outros, né? Não é só deixar o outro falar.
Escute a pessoa, ouça a pessoa também. Vai ter suas razões. Ah, de certo modo, o leão pode até achar que tem as ideias bem melhores, pode pensar. Esse modo é um pouco de arrogância intelectual, até pode ser. Não é ruim você ter opiniões bem próprias. Mas, entretanto, o leão, desta vez, ele pode impor muito essa ideia aos outros, impor muito o seu jeito de ser sobre as pessoas. De um certo modo, todo despótico, ou impondo-se ao outro, tentando controlar o outro. Menos, calma. Você já tem essa condição de sobrepor-se ao outro. Mas não subjugue o outro, não tem necessidade. Isso não é bom, esse tipo de coisa. Se você vai até atrapalhar os seus contatos, entenda, aprenda com as pessoas, lide melhor com elas, isso é importante. Pessoal de virgem ou ascendente em virgem. Olha, voltar a atenção para a sua saúde pode ser uma coisa bastante interessante. Como os seus hábitos, os seus costumes. Pode ser bom, pode ser bem bom mesmo, porque assim você consegue cuidar melhor do seu dia a dia, da sua mobilidade, da sua aparência, até por sinal. Mas não só isso, você fica melhor no seu dia a dia, nas suas ações, suas ideias, o seu trabalho pode ser bem interessante. Uma coisa que acontece nas suas relações sociais e até efetivas atuais, pode haver uma certa dificuldade, onde é necessário você avaliar melhor como está sendo essa relação, social ou afetiva. Isso é importante você avaliar nesse período que está acontecendo agora, nessa época. Atenção com essas situações. O... Muitas possibilidades de crescimento e expansão estão acontecendo. Abrir novos horizontes, novas possibilidades, até com novas amizades. Para as novas amizades que estão surgindo. Ou então as amizades que já existiam, mas eram só conhecimento. Pode até se pensar assim, até aprofundar um pouco mais essas amizades, que eram mais superficiais, um pouco mais de profundidade, mais intensidade nessas questões. Você bem interessado pelo pessoal de Virgem ou ascendente Virgem. O pessoal de Libra ou ascendente Libra. O, o dia a dia, às vezes, precisa ser reavaliado. Às vezes pode acontecer de um pessoal de Libra ou ascendente Libra, o dia a dia é um tanto maçante. Lógico, temos nossas rotinas diárias. Mas pelo pessoal de Libra ou ascendente em Libra, né, isso pode estar um pouco desgastante, desgastado, muito monótono. Talvez seja importante voltar a atenção nos seus hábitos e costumes, sua vida diária, né, e fazer um movimento qualquer, ter mais prazer em tudo isso. A ideia até é você aproveitar um pouco mais do seu dia a dia, seus lazeres, né? Mas como são os seus hábitos? Pode estar muito, muito repetitivo. Não que não possa ser essa possibilidade, pode até interessante ser, mas acho que um pouco demais agora, né? É importante mudar um tanto isso. Fazer mudanças é interessante nessa fase, pode ser interessante. E essas mudanças podem até você incorporar no seu dia a dia, leituras, passeios, atividades culturais, isso pode ser bem interessante, viu? Pessoal de Libra ou ascendente em Libra. O pessoal de Escorpião ou ascendente Escorpião, nesse trecho por aqui, trecho que eu digo de Aquário, que vai desde hoje, 19, de ontem, aliás, 19 de janeiro até 19 de fevereiro, quando só depois vai ingressar em peixes, né? Mas o pessoal de Escorpião ou o ascendente Escorpião, nas questões afetivas, algumas dificuldades para estar acontecendo também. Ah, talvez tenha que repensar a maneira como lida com seus afetos, com seus lazeres, com seus amores. É bom ter essa condição, ter essa atenção. Muitas memórias do passado podem vir à tona. Talvez possa acontecer de você ter necessidade de se aproximar de pessoas da família, por necessidade mesmo, tá? Ah, ver como eles estão. Seja importante vê-los, ou dar atenção a eles. Muitas coisas do passado podem vir à tona. Memórias do passado pode acontecer. E é um período também, a pessoa de escorpião ou o ascendente escorpião, que é importante iniciar projetos. Projetos já estão em fase de acabamento, mas parece que está acabando e você não colocou em prática ainda. Talvez possa ser importante começar a pensar quando começar a colocar em prática. Uma coisa que vale a pena fazer é dar um prazo, da data, tal data eu começo tal coisa. Quando? Assim que possível, já marca a data para iniciar esse projeto. Já passou a fase do projeto, já. E é hora de ter que executar tudo isso. O pessoal de Sagitário ou ascendente Sagitário, o
O pessoal de Sagitário conhece muita coisa, vive muita coisa, mas ele não conhece tudo. Não conhece tudo. E talvez essa fase aqui ele possa se tornar um pouco arrogante, mas que ele conhece tudo. As pessoas trazem notícias ou novidades ou assuntos e você fala, já sei, já fiz isso tudo. Então, não menospreze as ideias, os pensamentos dos outros, mas as ações e essa atitude dos outros. Chega alguém que está muito legal, que você conhece, e que te conta uma novidade que ele conheceu uma coisa qualquer, e você fala, já conheci, já sei como é que é. Não, não escute as pessoas. Você pode conhecer muita coisa, mas não conhece tudo. Tá? Então, atenção com essa condição. Tá? Coloque a sua ideia, até a sua opinião sobre as coisas que você já conhece. Mas não menospreze o outro. De jeito algum. De jeito algum. Tá? Tem tanta gente boa se aproximando, né? Então, de repente, não seja desse modo tão arrogante intelectualmente com o outro, né? Ou snob sobre o outro. Vamos estar em condições legais. Se vem de comentar alguma coisa, que eles gostam de trocar ideia com você. Mas se você, de repente, se esnoba, eles vão embora. Você fica sozinho? Pior que você não fica sozinho, né? Mas se afasta algumas pessoas interessantes, né? Pessoal de Capricórnio ou ascendente Capricórnio, o... tem muitas experiências do passado podem ser úteis agora. Então, tem coisas que você tem feito agora, mas se você lembrar de coisas que já aconteceram, experiências que já houve nessa mesma instância, nesse mesmo assunto, pode ser útil, viu? Então, lembre do que você já fez. Não nem lembra dos erros do passado, até dos acertos do passado. Tá? Mas veja coisas que você tem feito atualmente, se você tem algum tipo de experiência com relação a esses assuntos, ou até contato com pessoas que fizeram você ter essa possibilidade de melhora nesse setor, nesse assunto. Pode até acontecer isso, surgirem pessoas que você já teve contato que podem te orientar. Ou até você ter contato com pessoas, ou conhecer pessoas que já passaram pela mesma situação que você passa hoje, um projeto novo ou de muita dificuldade, pode colaborar com você. Então, peça orientações às pessoas que já passaram por isso também. Pode ser interessante, tá? Você não conhece tudo também, não. Tem muito conhecimento, mas não conhece tudo. E aí você vai ter um bom aproveitamento do seu dia a dia também, certamente. Enfim, eu tinha que falar para vocês, seria basicamente isso com relação a esse ingresso só em Capricórnio. Né? Ah, quando for em março, teremos um novo ano, né? E vamos começar uma nova fase. Mas agora já começou um pouco disso. Os Estados Unidos não são os donos do mundo, mas ainda influenciam bastante. Esse ingresso desse Sol em Aquário, que marca também essa condição do início do governo, né? Marcou-se muitas tensões e extremismos. Atenção com essas condições. Mas vamos levar o nosso dia a dia, isso que é importante. E recapitulando, o ano não é o ano de Júpiter, não tem isso, não é verdade isso. É uma tabela antiquíssima dos caldeus. E outra coisa, dia 25 de janeiro vai ter um alinhamento planetário, não atrás do outro, mas uma sequência de planetas que podem ser bem observados se você tiver uma região bastante boa do globo. Certo? Só um momentinho só, por favor. Um instantinho. Só você tomar por exemplo. Pronto, aqui. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. Só você dar uma coisinha, porque só um momentinho só, por favor. Voltei. Ah, espero vocês no próximo período, no próximo ingresso só em peixes. E aproveitem bem a vida, aproveitem o ano também, bom 2025. Né? Vai ser um grande ano? Sim. Por quê? Porque faremos ser, certamente. Bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo ingresso do Sol no signo de peixes, que vai acontecer no mês que vem. Certo? Olá a todos vocês. E aproveitem bem o dia, carpe diem, como se fala em latim. Isso é importante nesse período todo nosso por aqui. Certo? Até lá.